Então, eu queria dar boa noite aos que acompanham esse debate, né, desse ciclo de debates agora virtual. Eu tenho o enorme prazer de ter aqui para debater um tema extremamente relevante, instigante e absolutamente atual, né, proposto aqui pelo professor Giovanni Alves, talvez um dos intelectuais mais ativos, né, e multiativos, já que ele é ativo em várias direções, né, trabalha com, além de ser um estudioso de economia política, né, sociologia e marxismo, uma das referências, inclusive, no que se refere a temáticas do mundo do trabalho, né, pesquisando várias categorias profissionais, né. Além desses estudos que ele vem realizando há muito tempo, ele também se dedica, já há vários anos, a incursões no mundo do cinema, da análise crítica, né, ou análise fílmica, como ele gosta de fazer referência, né, para efeito de deslindar e desvelar, né, através da arte, da sétima arte, uma série de aspectos que caracterizam o capitalismo na sua fase tardia ou hipertardia, como alguns gostaríamos de colocar. Então, o Giovanni tem um currículo muito vasto, eu passaria a noite toda aqui falando dele, e como também conheço ele há muito tempo, né? Se fosse contar a história dessa amizade, também levaria muito tempo. Então, sendo meu objetivo, queria agradecer aí ao professor Giovanni, passar a palavra para ele, mas antes, eu queria dizer que esse debate, né, essa palestra e debate que sucederá à palestra, ela se baseia num trabalho que ele realizou, né, na verdade, é um e-book, né, um livro, um formato digital, que trata dessa temática que está posta hoje aqui, né, para nós, e é interessante porque nós temos um público vinculado aqui à geografia, né, e essa discussão sobre a temática ecológica, a temática populacional, né, a questão do envelhecimento, essa desestruturação da vida, tanto do ponto de vista da natureza como da sociedade, né, está muito em pauta. Vivemos isso, inclusive, no nosso cotidiano imediato, né, está à flor da pele. Então, é um tema profundo e extremamente relevante, né, que está proposto aí pelo professor Giovanni, né, nesse seu e-book. Então, gostaria que ele dar parabéns ao Giovanni, agradecer a presença dele e passar a palavra imediatamente ao professor Giovanni Alves. Bom, obrigado, Meneleu, professor Meneleu Neto, de amigo, companheiro de lutas, de viagens e itinerários aí pelas discussões intelectuais, políticas, e que está abrindo espaço para que eu possa falar desse e-book, né, que é um livro, é um pequeno livro, mas que foi escrito para fazer uma provocação sobre um tema que eu acredito que nós não devemos fugir dele, que é sobre o nosso tempo histórico, como sendo um tempo que se explicita aquilo que eu denomino, mas que vários autores já discutem isso, que são as contradições metabólicas do capital. Eu, para organizar minha fala, eu preparei aqui uma apresentação que eu acredito que vai ser mais objetiva, para depois nós irmos para o debate, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui essa apresentação, que é uma apresentação que trata exatamente do tema que eu quero explorar, né? As contradições metabólicas do capital, que tem como subtítulo o título da live, que é Crise Ecológica, Envelhecimento e Extinção Humana.
É claro que é um livro de ensaios, né? São ensaios para pensar, né, o processo civilizatório, né, o conceito de escassez social. Eu discuto isso no capítulo 1, né? Aí eu vou tratar da escassez social, desigualdade e concentração de renda, queda do salário relativo. Eu tento resgatar esse conceito de salário relativo, que está no Marx, mas também está na Rosa, o conceito de escassez social eu discuto no todo o capítulo 1. O conceito de nova precariedade salarial é o conceito que eu utilizo para pensar esse novo e precário mundo do trabalho. E pensar o processo civilizatório do capital como sendo caracterizado como uma contradição viva. Né? E no final deste capítulo, eu discuto o conceito de estranhamento a partir de George Lukács. Então, eu diria que esse capítulo 1, ele tem muito a ver com a tese de pós-doutorado que eu escrevi em 2018, quando eu passei 5 meses em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, e tinha como título Trabalho e Envelhecimento. Capítulo 1, então, ele foi uma adaptação dessa problemática, porque quando eu comecei a estudar o tema de trabalho e envelhecimento, eu comecei a entrar numa discussão que dizia respeito não apenas às contradições fundamentais do capitalismo, né, como é feita hoje, né, em geral, os marxistas discutem as contradições fundamentais do capitalismo, né, e eu não deixo de discutir nesse livro também, né, eu tento pensar 8 contradições fundamentais do capitalismo, né, sendo que eu destaco como uma contradição determinante aquela contradição que diz respeito à tendência de queda da taxa de lucro. Eu vou estar falando um pouco sobre isso. Pois bem, eu discuto as contradições fundamentais do capitalismo, tentando organizar como sendo fundamentais para nós entendermos o nosso tempo histórico, mas eu concluo esse livro falando das contradições metabólicas do capital, né? Resgatando uma discussão sobre os limites internos do capital, né? Eu tento elaborar algumas provocações que eu vou estar expondo para vocês aqui, que elas dizem respeito a essa situação que nós vivemos. Nós estamos imersos numa pandemia do novo coronavírus, e isso tem um vínculo com esses elementos das contradições metabólicas do capital, né? Nós estamos diante de uma degradação do clima do planeta, né? O aquecimento global, e isso tem a ver com as contradições metabólicas do capital. Nós estamos também diante com uma tendência, que é uma tendência global, de envelhecimento populacional, envelhecimento da força de trabalho, né? Isso no plano global, né? Inclusive China, Índia, Brasil, Estados Unidos. A União Europeia nem se fala, já é um continente envelhecido, né? O Japão, né? E esse tema, ele remete a pensar uma série de elementos que vão se desdobrar no século XXI, né? Bom, eu vou voltar a falar disso. Mas vejamos bem as 8 contradições fundamentais do capitalismo, né? Eu li o livro de David Harvey, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Eu achei que é muita coisa, 17 contradições é muita coisa.
né? Harvey, na verdade, quando ele fala em 17 contradições, sem hierarquizá-las, sem hierarquizar essas contradições do capitalismo, ele perde a oportunidade de explicar muita coisa. No final, não explica muita coisa, porque 17 contradições que são organizadas a partir de algumas categorias que ele próprio elenca, como sendo as contradições fundamentais. As contradições fundamentais de David Harvey não são as minhas contradições fundamentais, né? As contradições mutáveis, as contradições perigosas, enfim. Particularmente é um livro interessante, mas eu achei metodologicamente confuso, porque as 8 contradições fundamentais do capitalismo, elas se organizam a partir de uma que eu considero uma contradição determinante das demais, que é a contradição sexta que está exposta nesse quadro aqui. Um quadro que se encontra no livro, eu não vou me aprofundar sobre isso, porque quem tiver interesse, né, adquire o e-book e entra mais no âmago dessas contradições fundamentais do capitalismo, do modo de produção capitalista. Né? E aqui tem todas as contradições, a contradição primordial entre valor de uso, valor de troca, a contradição da comunidade capitalista, que conduz à superprodução de mercadorias, ao mesmo tempo que corrói a base da procura solvente, né, da demanda efetiva. Contradição entre ampliação das necessidades e carecimentos, por um lado, né, e, ao mesmo tempo, os limites estruturais da forma mercadoria. Olha só, isso aqui é uma contradição importantíssima, né? A contradição entre a produção cada vez mais socializada e a apropriação privada cada vez mais concentrada. É outra contradição que está explodindo agora no século XXI. Né? A quinta contradição, a contradição entre a crescente racionalização intraempresa, dentro das empresas, na organização do trabalho, né, e o aumento da irracionalidade social. Então, são contradições que caracterizam o modo de produção capitalista. Elas vêm se desenvolvendo desde que o capitalismo industrial, né, ele se expandiu pelo planeta. A sétima contradição, a sexta contradição, que é a contradição entre a concorrência, que leva ao aumento da produtividade do capital, e o aumento da composição orgânica do capital por conta desse aumento da produtividade, elevando a pressão pela queda da taxa média de lucro. Eu diria que essa é uma contradição determinante, porque nós sabemos como é importante a taxa de lucro para o sistema. Né? Se cai a taxa de lucro, você não tem investimento. Se cai o investimento, você não tem emprego e renda, enfim. É o que nós assistimos hoje no capitalismo global. Né? Uma pressão acumulada pela queda da taxa média de lucro que tem afetado as economias capitalistas. E essa contradição, ela organiza todas as demais contradições que eu estou expondo aqui. Inclusive a contradição entre o desenvolvimento da forma material, a base técnica da produção social, e os limites da forma social do capital. Né? A questão da tecnologia está aí, cada vez mais sendo utilizada para a precarização do trabalho, a concentração de riqueza, mostra como esse desenvolvimento da forma material ela entra em contradição com a forma social do capital e está provocando uma explosão civilizatória. E, por final, a oitava contradição, que é a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, né, o desenvolvimento das capacidades humanas, e a degradação da personalidade humana. Aliás, a degradação, a produção destrutiva do processo civilizatório. Tem um outro elemento que nós
essa contradição, essa oitava contradição, ela está muito forte com aquilo que eu chamo de contradições metabólicas do capital. Veja bem, esse quadro, não se assustem, isso é um quadro onde eu fiz para vocês entenderem, na verdade, o que é essas contradições metabólicas do capital. Primeiro, quando se fala em metabolismo, é o metabolismo entre o homem e a natureza, certo? Isso aqui é parte do próprio desenvolvimento da espécie humana, né? O desenvolvimento da espécie humana se deu através desse metabolismo entre o homem e a natureza, certo? Na perspectiva materialista, é isso, certo? Só que esse metabolismo ele é mediado pelo trabalho e pela sociedade. Isso aqui, de um certo modo, mostra que esse metabolismo, se ele poderia significar o enriquecimento, o desenvolvimento da civilização, da espécie humana, dependendo de como se organiza a produção, né, o trabalho, como se organiza a sociedade, as relações sociais de produção, né, isso pode significar a destruição da natureza, o que significa a destruição do próprio homem, porque, se vocês forem verificar, essa relação homem-natureza aqui, ela está com um sinal de igualdade. Na verdade, homem e natureza, eles fazem parte de um todo orgânico. Né? Então, eu, inclusive, distingo nesse livro entre a natureza interna e a natureza externa. Geralmente, quando nós falamos de natureza, a gente pensamos na natureza externa, né? Nos rios, nos mares, nas florestas, no clima, enfim, nesses elementos, né, da natureza. Mas nós esquecemos, muitas vezes, né, que o homem é parte da natureza. Né? O homem, né, a força de trabalho, né, essa capacidade viva, né, o corpo e a mente são formas da natureza, aquilo que nós podemos dizer que é a natureza interna, né? E essa mediação, entre o homem e a natureza, entre esse metabolismo entre o homem e a natureza, ela tem duas ordens, né? Tem uma primeira disposição, né, mediada pela relação capital, e numa segunda, pelo modo de produção social, que é a relação valor. Certo? Isso aí é um tema mais complexo, mas que nós temos que levar em consideração esses dois elementos. Né? Enfim, qual é a hipótese que o livro coloca e que eu já estou me aproximando para, após a conclusão, nós conversarmos? Olha só, as contradições metabólicas do capital. Primeiro, são contradições em respeito a essas relações do homem com a natureza, como eu já falei para vocês. Né? A natureza externa, a natureza interna, né? Mediadas pela relação capital e pela relação valor. Certo? Isso significa que, no século XXI, essa é a tese que eu defendo, né? Você tem a explicitação de uma nova forma do metabolismo ecológico, que se desenvolve a partir dessas relações, né, da relação capital, da relação valor, que faz a mediação entre o homem e a natureza. Esse metabolismo ecológico está mudando. Nós estamos presenciando mudanças climáticas. Nós estamos assistindo uma devastação ambiental, a extinção de espécies vivas, inclusive com derivações no plano epidemiológico, né? Como, por exemplo, a pandemia. A pandemia, as infecções que ameaçam a saúde física do homem, né? As endemias e a pandemia, elas fazem parte dessas contradições do metabolismo ecológico, dessa contradição entre o capital e a natureza externa, né? Que está imbricada com a natureza interna, que é o próprio homem. Aí vemos outros elementos, outras fraturas metabólicas, que eu denomino, né, que nós estamos assistindo hoje, além da
da fratura ecológica, nós temos a fratura social, que é a disseminação daquilo que eu denomino de barbárie social, né, que ameaça a saúde mental, a saúde espiritual do homem, certo? É um elemento, sim, do metabolismo do homem com a natureza, esse equilíbrio espiritual, mental, né, da espécie humana, certo? Quando a gente fala em barbárie social, nós estamos falando exatamente de um salto qualitativamente novo nesse desequilíbrio, para nós não dizermos, né, que é só no século XXI que nós temos esse desequilíbrio. Não, mas no século XXI, essa contradição, essas contradições do metabolismo social, elas adquirem dimensões nunca vistas na história da humanidade, porque elas assumem uma dimensão global, né? E, para concluir, uma outra fratura metabólica, ela se manifesta através daquilo que está na origem das minhas investigações, como eu falei, trabalho e envelhecimento, que é um novo metabolismo demográfico, né? O envelhecimento humano, que decorre do novo regime de fertilidade humana, né? No século XXI, a humanidade está envelhecendo num aspecto que tem se reduzido, né, a quantidade de filhos por família, isso é no mundo todo, não é apenas no Brasil, embora no Brasil tenha ocorrido numa velocidade, eu diria, muito superior a de outros países, mas esse novo regime de fertilidade da força de trabalho, ele tem um impacto na sociedade, e elas passam a ser sociedades envelhecidas. E isso é um processo que nós já estamos assistindo, pelo menos desde o começo da década de 2000, né? No caso do Brasil, o envelhecimento populacional, que significa que em 2030, né, você vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 15 anos, né? E isso tem uma mudança na sociedade, tem uma mudança na produção, no consumo, na dinâmica social que nós temos que levar em consideração, a questão do investimento mais em serviços de saúde, a estrutura, a infraestrutura urbana adaptada para pessoas mais envelhecidas, né? Você tem as pessoas mais velhas e tem os idosos, temos que distinguir isso, né? Pessoas mais velhas é a partir dos 45 anos, né? As pessoas idosas, nós podemos estar colocando como aquelas a partir segundo a ONU, a partir dos 60 anos, mas outros critérios da OMS, elas já indicam a partir de 65 anos, né? Por conta do regime previdenciário. No caso do Brasil, a partir de 65 anos, né? Você é considerado uma pessoa idosa, né? Mas, de qualquer modo, vai crescer esse contingente de mais velhos e idosos, né? Isso no mundo do trabalho, e vai crescer aquela camada social que eu chamo de gerontariado. O que é o gerontariado? São as pessoas que trabalham, pessoas mais velhas e idosas, né, que que constitui essa camada social em expansão no século XXI, colocando uma série de problemas para o capital. O capital ele tem muita dificuldade de lidar com o metabolismo ecológico, ele tem muita dificuldade de lidar com o metabolismo social, certo? Até uma forma dele se reproduzir, porque o capital se reproduz com contradições, com irracionalidade social, né? E tem muita dificuldade de lidar com o envelhecimento social, com o metabolismo demográfico, né? Por isso que essas contradições metabólicas, elas são aquilo que o David Harvey chama de contradições perigosas. Embora ele não diga exatamente isso que eu estou falando, mas ele utiliza essa expressão, contradições perigosas, certo? Que são verdadeiras fendas metabólicas da produção e reprodução social do homem, né? Isso faz com que nós possamos estar distinguindo
no século XXI, e esse meu ensaio está pensando o desenvolvimento da espécie humana, né? Nós podemos estar mapeando uma crise humana. O que é uma crise humana? É exatamente essa dificuldade que o capital tem de lidar com essa nova estrutura demográfica, né? Com o envelhecimento humano, na medida em que basta nós verificarmos, né, essa contradição entre pessoas envelhecidas e um sistema que exige cada vez mais produtividade, né? E isso são contradições candentes, né? E é claro que, na perspectiva do capital, as pessoas envelhecidas são pessoas sem valor, né? Basta nós verificarmos com essa pandemia, né? A pandemia, ela expôs uma crise sanitária, que não apenas uma crise ecológica, uma crise sanitária, né? Enfim, essas crises todas se imbricam uma com as outras, certo? Elas, de um certo modo, compõem todo esse processo que nós podemos estar caracterizando como uma crise estrutural do capital, né? Quer dizer, no aspecto metabólico, você tem todo o movimento de produção destrutiva, né? Tanto com respeito à natureza externa e com a natureza interna, né? Isso aqui é um gráfico para mostrar como essas crises se brincam, né? E isso está muito claro, eu preciso falar muito, né, através das estatísticas, dos fatos que têm acontecido com essa pandemia. A pandemia do novo coronavírus, ela, como toda contradição metabólica, ela tem um vetor heurístico, chama de vetor heurístico. O que é um vetor heurístico? Um vetor heurístico é um vetor que expõe as contradições, né? E as contradições metabólicas, elas expõem as contradições do modo de produção, do sistema do capital, de uma forma muito clara, né? A crise ecológica, né? A incapacidade de nós estarmos cumprindo as metas para combatermos o aquecimento global, para reduzirmos, né? Autores já dizem que não tem mais como estar, né, reduzindo de uma forma que evite o colapso ambiental. Nós já vivemos um colapso ambiental, né? A crise sanitária hoje é muito clara em todos os países, não é só no Brasil. Os sistemas públicos de saúde incapazes de lidar com as ameaças pandêmicas, né? No Brasil, mas a coisa é mais complexa, porque aqui, né, o Brasil, que é o país do fim do mundo, essas contradições metabólicas, elas se manifestam de forma mais candente, né? Porque você não tem só a pandemia, você já tem elementos de irrupção de endemias infecciosas, algumas delas até que nós pensávamos que estavam eliminadas, né? Quer dizer, uma crise sanitária permanente que o Brasil vai viver a partir, né? Ou tem vivido, né? Não apenas adoecimentos, aumento de transtornos psicológicos, mentais, por conta da nova precariedade salarial, dessa modo como se organiza o trabalho numa perspectiva produtivista, né? A crise social, mas também as ameaças infecciosas e a crise humana. A crise humana, eu falo crise humana, é exatamente naquela contradição que vai percorrer todo o século XXI. Quer dizer, esta civilização, a civilização do capital, ela não sabe o que fazer com as pessoas idosas, né? Com as pessoas mais velhas, né? É um fardo para o capital, né? É por isso que tem se disseminado, crescido essa lógica da necropolítica. A necropolítica se tornou a política do capital, da direita e da extrema-direita, para formular políticas da morte, né? O Estado capitalista, ele está escolhendo quem deve viver e quem deve morrer, né? E quando a gente fala idosos, os mais velhos, a gente está falando dos pobres e os velhos improdutivos,
né? Então, você tem todo esse tipo... A necropolítica, ela nasce dessas contradições metabólicas do capital, né, que se precipitaram, né, sobre elas se precipitaram as contradições fundamentais do modo de produção capitalista. Eu até utilizo essa figura, né, que as contradições fundamentais do capitalismo se precipitaram sobre as contradições metabólicas do capital, né, criando todo um campo, eu diria, de uma nova emergência histórica, né, a problemática do exterminismo, da extinção humana. Isso aí não é mais uma hipótese meramente distante do nosso horizonte de tempo. Isso aí, até porque não sou eu que estou colocando isso, né? Estevam Mezzaro já colocava, né, socialismo ou extinção. Não é mais socialismo ou barbárie. Barbárie nós já vivemos. A questão é socialismo ou extinção humana. Extinção da humanidade, tal como nós a conhecemos. É claro que essas contradições, essa fenda metabólica do capital, ela também coloca a necessidade histórica do socialismo, né? Da democratização radical, do controle social, do Estado sob o controle social, do Estado capaz de enfrentar essas contradições metabólicas do capital. No caso da China, quem é que soube melhor lidar com a pandemia? A China, porque já tem os elementos, né, do socialismo para lidar com essas contradições metabólicas do capital. O que significa que nós estamos apontando para uma transição. O socialismo é uma transição para o comunismo, né? Mas é uma transição necessária, sob pena da extinção humana. Então, todas essas... É claro que eu não falei tudo, tá? Nesse livro que eu estou divulgando, vocês podem estar adquirindo neste site aqui, neste link, né, bit.ly/livro 21, certo? Tem o preço aí de 3 chopps, né? É o valor do e-book, certo? E é um livro com provocações para nós pensarmos, né, o século XXI, a partir dessa chave teórica que eu expus para vocês, né? Talvez vocês vão pensar assim que é muita pretensão, né, de um brasileiro querer estar escrevendo algo para pensar a humanidade, certo? Como se isso fosse coisa só de europeu, americano, né? Geralmente, entre nós, é muito acolhido, né? Evidentemente, se eu fosse um europeu americano, eu estaria até vendendo mais, né? Estaria sendo mais conhecido até lá fora, porque esse book está em português. Quem é que fala português no mundo, né? Mas, de um certo modo, é um convite para nós, porque eu parto do seguinte princípio, né? Deixando de lado o complexo de vira-lata, eu penso que o Brasil é um lugar privilegiado para nós pensarmos o século XXI. Olha só, nós estamos na linha de frente de crise estrutural do capital. Nós, aqui no Brasil, articulamos tudo aquilo que o sistema não tem mais condições de desenvolver. Então, nós somos verdadeiramente o Brasil é o país do futuro, né? Porque aqui as contradições do capitalismo e do capital, elas se articulam de uma forma destrutiva. E nós, pensadores, intelectuais, né, que temos o compromisso com a ciência, a gente tem essa função de estar provocando, escrevendo, né, para que a juventude possa estar, de um certo modo, construindo uma reflexão capaz de formar consciências críticas. Então, eu concluo por aqui. O meu tempo já se esgotou, eu acho melhor agora essa conversa que a gente pode ter, certo? Sobre um tema que é um tema fundamental, certo? É um tema que diz respeito ao futuro, né? Geralmente a gente diz, o historiador ele gosta de falar do passado, né? Mas eu, como sociólogo e marxista, eu tenho que pensar também o futuro.
tendências de desenvolvimento. É claro que eu não estou aqui com a bola de cristal, mas nós, né, eu digo nós, eu, o Meneleu, né, aquelas pessoas que têm um compromisso com o método dialético, né, a dialética tem essa capacidade de ver longe. Não é à toa que o Manifesto Comunista, né, escrito em 1848, quando nós lemos hoje, em 2020, a gente sente uma atualidade, porque ali você tem o sangue da dialética, né? Então, evidentemente, na medida que essas reflexões elas partem de constatações científicas, de leis de desenvolvimento do sistema, fica aí o convite para que vocês possam estar adquirindo, lendo, né, refletindo e provocando e se formando, né, cientificamente, que é um tremendo desafio no país da Terra plana, né? E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e vamos para o debate e para a conversa. Bem, eu agradecer mais uma vez ao professor Giovanni, e realmente é um tema instigante e, né, atualíssimo, e eu queria fazer umas provocações, né? É óbvio que o meu papel aqui é de provocar a capacidade intelectual aí do nosso expositor, né, que articula bem essas questões em torno da dialética. Eu queria fazer alguns comentários, Giovanni. Primeiro, ao longo do desenvolvimento capitalista, né, há duas categorias importantes que devem ser consideradas, porque o próprio processo do domínio sobre a natureza, né, caracterizou fortemente, né, o desenvolvimento do capital. Né, tentar superar certas barreiras naturais. Isso ocorre desde o processo de produção imediato, no nível mais micro, né, da oficina, da fábrica, certo? Tentando superar, por exemplo, os limites do dia de trabalho tradicional, através, né, da implementação de tecnologia. Então, essa discussão entre as barreiras, que foram progressivamente afastadas, dando espaço para, não é, a acumulação de capital e o desenvolvimento da moderna, né, indústria capitalista, essa ideia de superar certas barreiras naturais, né, e a ideia de limites. Né? Eu queria que você trabalhasse, articulasse bem, do ponto de vista de uma abordagem dialética, essa diferenciação importante para entender o momento em que as barreiras foram sendo superadas e o momento em que nós encontramos limites, ou seja, né, o momento em que essa contradição, esse jogo de contradições, de várias contradições, né, no modo de produção capitalista, ele se depara com o que nós falávamos um pouco antes da palestra, né, fazendo aqui uma metáfora literária, com aquela situação do Rei Lear, né, do William Shakespeare. Né, falávamos, na verdade, da adaptação do Akira Kurosawa para essa peça, em que, diante do caos, ele se depara, né, cego diante do abismo. Né? Estamos como aquele rei louco e cego, né, que está diante do abismo. Mais um passo e já era. Será que teremos o servo sapiente para nos salvar? Né? Essa é a primeira questão, essa relação aí entre as contradições, as barreiras que foram progressivamente afastadas pela lógica da acumulação de capital e os limites sociometabólicos, limites estruturais, né, impostos pela ordem das contradições do capital. Outra provocação, né, que eu queria fazer para você, e você falou aí citou, eu acho que foi meio de improviso, citou aí o Brasil, o país do futuro. Né? E eu recordo que esse é o nome de um livro de um escritor, à época, muito conhecido, né, um escritor austríaco, judeu, Stefan Zweig, né, que, diante da pandemia da época, na verdade, né, o assombro do mundo diante de uma guerra que ceifou quase ou mais do que 60 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial, e o Stefan Zweig ele sai para os Estados Unidos e vem parar no Brasil, né, para ele um local de esperança, enfim. Mas o grande mistério do Stefan Zweig, que escreve esse livro, né, Brasil, o país do futuro, né, o europeu, típico representante daquela Europa, né, central, né, vienense, né, já numa certa maré, né, de decadência cultural, né,
um extremamente erudito, ele escreve esse livro, e o destino dele no Brasil é muito trágico, né, porque ele comete suicídio consciente, ele e a companheira, né, porque ele deixou claro que o suicídio dele, né, era uma manifestação de que não havia saída. Ele não acreditava que seria possível, né, conter aquela horda que então avassalava o mundo, né, com o nazifascismo, né, dominando a Europa e se expandindo em todas as direções. E é interessante essa questão do Brasil, o país do futuro, porque hoje nós nos encontramos no futuro do Stefan Zweig. E o futuro parece que não muito recomendável, né, do ponto de vista do que aconteceu no país. Nós superamos, né, aquela fase da euforia, né, desenvolvimentista, né, nós fazendo aí 100 anos aí do Celso Furtado, né, o grande mentor dessa ideia de que é possível sair do subdesenvolvimento, da pobreza e reduzir as desigualdades rumo a algum tipo de desenvolvimento, mesmo nos marcos da sociedade capitalista, que garanta o mínimo de civilização, né, o mínimo de civilidade. Celso Furtado era um indivíduo, né, que trabalhava nessa perspectiva. E, no entanto, nós chegamos no século XXI, né, o Brasil está longe, né, de, digamos assim, possuir essa euforia desenvolvimentista que ocorreu nos anos 50, 60, até de certa forma durante o período, né, do regime militar, ainda havia uma certa euforia, né, desenvolvimentista, de outra forma, mas enfim ainda, né, e hoje a gente se encontra numa situação absolutamente diferente. Talvez lembrar o Stefan Zweig e a sua tragédia vale a pena. Eu queria que você comentasse um pouco isso aí. E, por fim, eu queria lembrar que você citou o David Harvey, que é um geógrafo, né, inglês, que tem produzido muito, tem divulgado muito, né, as ideias. É um marxismo muito peculiar, muito pessoal dele, né, muito interessante. E o David Harvey, ele escreve, há algum tempo já, um livro fabuloso chamado Os Limites do Capital. Né, Os Limites do Capital. E eu quero fazer essa referência, já que uma parte do nosso público aqui, né, mais imediato, tem a ver com a geografia, né? A geografia, já que o nosso laboratório está vinculado ao programa de pós-graduação em geografia, mas não por isso, por essas vinculações acadêmicas, essas caixinhas não nos interessam muito. Mas, lembrando o David Harvey em Os Limites do Capital, né, e pensando nas questões da geografia, o curioso, né, é que as promessas, né, vinculadas à modernização tecnológica, né, as promessas de novas condições de vida que foram postas ao longo de décadas, né, de expansão econômica, né, nos marcos da sociedade capitalista, essas promessas produziram coisas muito bizarras. Por exemplo, nós sabemos que no Nordeste, você é do Ceará, embora esteja há muito tempo em São Paulo, né, no Nordeste nós tivemos uma característica de ocupação do território muito peculiar, né, sobretudo no Nordeste semiárido. Né? E há pouco tempo, há cerca de 50, 40 anos, né, certos espaços do território passaram a ter grande valorização. Então. É o caso, por exemplo, das zonas litorâneas, um assunto muito estudado pelos nossos amigos geógrafos. Então. A expansão do turismo, né, isso criando toda uma série de novas oportunidades, de uma economia baseada numa economia limpa, né, sem poluição industrial, etc, etc. E, no entanto, o que se observou, depois de 40 anos aí desse movimento, eu falo apenas um exemplo, né, para citar o caso dos estudos do David Harvey, essa ocupação, né, turística, de resorts, hotéis, etc., criando novas oportunidades, diziam, ela, na verdade, criou um processo brutal de exclusão das populações. E essa exclusão, ela é curiosa porque, quando você observa, né, as estatísticas, às vezes elas não são tão reveladoras. Né? Então, todo o processo, né, que nós observamos, isso em relação à agricultura de alto desempenho, isso em relação ao processo urbano, né, todo ele foi profundamente excludente. Né? Talvez Marx tenha exagerado quando falou na pauperização absoluta. Mas, na verdade, nós estamos vivendo uma situação, né, de tremenda pauperização, né, da população. Então, isso no mundo todo. Né, a agudização entre um pequeno grupo que concentra, um grupo de menos de 5% da população e concentra 90% da riqueza. Né? Então, a promessa, né, de cidadania, a promessa de uma vida mais confortável, mais segura, né? Afinal,
O Otto von Bismarck prometia isso, né, quando criava, né, veja bem, um pensador conservador, né, e tal, né, lá do Estado prussiano, quando ele pensava um sistema de previdência social, né, o sistema de previdência social se origina lá, né, nas reflexões do Bismarck, assim, olha, nós não podemos ter um capitalismo, né, que não dê um mínimo de segurança para as pessoas, elas têm que ter pelo menos um horizonte de alguns anos de segurança, elas têm que ter pelo menos uma ilusão, né, real, de que elas vão trabalhar, depois de algum tempo terão uma aposentadoria e terão uma velhice, né, assegurada. E isso criou as bases, né, de algum sistema de seguridade social. Não estamos falando nem do estado do bem-estar social, que vem muito depois. Né? A necessidade de conter, né, os excessos do capital para o próprio bem da acumulação de capital. Né? Esse jogo muito curioso. Então, mas nós já estamos assistindo uma reversão disso. Né? Ao longo dos últimos 30 anos, né, com essa virada conservadora, estamos vendo uma reversão disso, né, e novamente nós estamos numa situação de quase colapso, como, né, muitos pensadores do final do século XIX, eu nem falo dos pensadores marxistas, diziam assim, não, o capitalismo não vai durar tanto assim. Basta citar, né, um autor, um economista, né, de cepa, digamos assim, não digo que ele é um neoclássico, porque ele criou, na verdade, uma linha de abordagem, mas não era nenhum socialista, né, o Schumpeter. Schumpeter dizia claramente, não, eu sou a favor do capitalismo, mas ele não tem futuro. O que vai acontecer no futuro é o socialismo. Bom, enfim, independente disso, havia um pessimismo muito grande, Max Weber, enfim, quanto se o capitalismo ia sobreviver a ele próprio. Não falamos nem, né, das revoluções que ocorreram, as revoluções sociais. Então, essa temática, né, das promessas não cumpridas, da enorme frustração, que tem um efeito psíquico brutal, né, porque o que acontece hoje no mundo todo é um grau elevado de frustração das pessoas em relação às possibilidades da vida. Né? A ideia de que você, como na época do velho Fordismo, você ia trabalhar duro, e as condições eram difíceis, mas no final você ia ter lá, como diz o Richard Sennett, né, recebia um relógio de ouro, uma aposentadoria, ia ficar com os amigos, né, tomando uma cervejinha na varanda de casa, lá no Brooklyn, né, ou então talvez lá na Bela Vista, em São Paulo, aqui no Benfica, em Fortaleza, o Leblon, no Rio de Janeiro, enfim, ia ter uma vida tranquila. Isso não parece, né, palpável hoje. As pessoas não acreditam mais nisso. Talvez elas não acreditem mais em nada. Né? Há uma desesperança muito grande. Sob esse ponto de vista, né, o capitalismo foi, durante muitos séculos, a bandeira fundamental que articulou, né, o modo de vida moderno, né, sempre com a perspectiva de que não, a vida será melhor, o modo de vida americano será alcançado por todos no planeta quando todos se desenvolverem no mesmo nível. E hoje o que nós vemos não é isso. Até porque esse modo de vida é, do ponto de vista ambiental, absolutamente inexequível. Né? Ou como dizia, nós comentamos um pouco isso, dizia há 30, 20 e tantos anos, né, Fidel Castro, dizia erroneamente, na verdade, mas acertou, de certo modo, né, no atacado, quando ele dizia assim, o mundo não resistiria se todos os chineses tivessem um automóvel. Na época, a China ainda não tinha atingido esse grau, né, de potência industrial, ainda era, né, um país predominantemente agrícola e a urbanidade era restrita a algumas regiões. A explosão chinesa hoje, a explosão urbana, a explosão industrial chinesa, levou os bens de consumo aos chineses, que hoje rivalizam, inclusive, do ponto de vista de, né, capacidade de consumo e de poluição também, com os norte-americanos, os europeus, enfim. E aí nós estamos diante de uma situação estranhíssima. Nada disso, né, melhorou o estado de espírito. Né? Vivemos uma crise espiritual profunda de desesperança. Né? Porque o que nós vemos, no caso aí da pandemia, no caso dos desastres ambientais, sinal, era dos desastres, né? Você escreveu um pouco sobre isso. Né? Mas a ideia de desastre é muito curiosa, porque a ideia de desastre dá a entender que nós não tínhamos nada a ver com isso. Aconteceu, né? Simplesmente aconteceu. Ou, como dizia um cidadão extremamente culto, erudito e capaz, né? E o que é que eu tenho a ver com isso, né? O desastre não tem nada a ver com isso. Quer dizer, então, mas não é bem isso, né? A ideia do desastre é um desastre, na verdade, produzido. Né? É um desastre produzido pelo nosso modo de vida, né? Pela nossa condição, e uma certa perplexidade diante disso. Quer dizer, nós sabemos disso, sabemos que o desastre é produzido, né? Mas a sociedade parece não saber o que fazer com isso. Né? Encontra-se meio que aí numa grande aporia, né? Para usar uma expressão
mais ao gosto dos filósofos. Então, queria que você comentasse essas 3 questões. Eu sei que essa terceira foi muito esticada, né? Comecei com os limites do capital, mas a temática da barreira e do limite para pensar o desenvolvimento capitalista, né? Essa temática do envelhecimento e da... Enfim, essas questões que eu coloquei, né? A temática do Stefan Zweig, né? Quer dizer, a perda de esperança, no caso dele, foi fatal, né? E a situação que nós vivemos hoje, né? Que não se repete, não é a mesma situação do Stefan Zweig, obviamente, né? Mas que nos faz pensar algumas questões, né? E eu jogo isso para você, né? Essas reflexões, que eu acho que tem a ver com o seu trabalho, com esse seu livro aí. Meneleu, obrigado pelas questões. Você sempre faz provocações interessantes, porque eu penso que a função do intelectual é pensar, é elaborar, né? É deixar-se seduzir pelas provocações para poder refletir e perceber o novo. Porque o novo está diante de nós. Quando eu falo em contradições metabólicas do capital, eu quis exatamente articular uma interpretação que saísse da mesmice. Porque os marxistas, eles falam muito sobre as contradições fundamentais do capitalismo, isso é verdade. Mas hoje nós vivemos um tempo de uma emergência histórica, né? Não é meramente um tempo qualquer, não é meramente um tempo onde você possa estar imaginando, por exemplo, os projetos de desenvolvimento. Vamos falar uma coisa muito que está na nossa goela, né? Essa crise do desenvolvimento, né? Porque o Brasil ele constituiu a sua modernidade, uma modernidade industrial, de desenvolvimento, numa época da ascensão histórica do capital. Só que, décadas depois, desabou. Você tem, a partir da grande crise, a crise de 1973, 1975, você sabe mais do que eu, que, a partir daí, todo aquele modelo, aquele projeto de civilização brasileira desabou. Certo? A partir de 1980, com a crise da dívida externa, né, nós nunca mais nos recuperamos. Tentamos ensaiar um projeto de desenvolvimento como se isso fosse possível, na periferia de um sistema que já estava se desagregando dentro da sua dinâmica civilizatória, que é o capitalismo global. O que é que significa o capitalismo global? Então, essa é uma discussão radical que nós temos que ser feita, que não dá para comparar com outras etapas históricas. Nós não podemos pensar em 1848, nós não podemos pensar em 1875, nem podemos pensar em 1945, pós-guerra. Né? Você tem hoje novas determinações que colocam elementos aonde aquelas barreiras, né, que o capital ele se constituiu ultrapassando, essas barreiras elas passaram a ser limites, aonde o capital não consegue ultrapassar. Eu vou dar só um exemplo. O capital ele sempre se constitui com essa ânsia, essa necessidade de ultrapassar as barreiras, né? E uma das barreiras, mas na verdade não são barreiras, porque no fundo são limites, é o trabalho vivo, certo? E nós sabemos que com a quarta revolução industrial, né, aonde talvez se possa proclamar, né, que o sistema, enfim, vai conseguir, né, ultrapassar a barreira do trabalho vivo, porque você vai ter a robotização, automatização, inteligência artificial, né? Você vai ter todos os elementos da descartabilidade do trabalho vivo, certo? Aí nós chegamos à seguinte questão, mas quem é que produz valor? Quem é que produz riqueza? As máquinas produzem valor, mais valor, né? Elas produzem riqueza?
Então, é uma grande questão. Não é à toa que a discussão fundamental hoje no campo marxista é a discussão sobre a lei do valor, certo? Que, aliás, o Harvey, aí aproveitando para falar do Harvey, se você leu esse livro, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, no capítulo onde o David Harvey discute o envelhecimento populacional, é o capítulo onde ele fala do crescimento exponencial. O capital ele tem essa ânsia de crescer, né? Não dá para imaginar capitalismo sem crescimento, certo? Você sabe que só que o Harvey fala nos limites do crescimento exponencial, né? São limites, ele até procura demonstrar matematicamente que você não pode conceber um crescimento exponencial infinito, certo? Que é a própria natureza do capital. Mas só que o Harvey não discute a lei do valor, ele não está dizendo, ele não está indo pelo caminho de dizer, olha, nessa ânsia que o capital tem por ultrapassar a barreira que é o trabalho vivo, essa barreira, na verdade, ela se converte ou ela se interverte em limite, ou ela expõe o limite do sistema. Não é uma barreira, é um limite, é o limite do capital. E, aliás, esse é o limite do capital. O Harvey fala em limites no plural. Eu sempre fiquei me perguntando, são limites ou o capital só tem um limite? O capital só tem um limite, que é a si mesmo. E o que é o capital? É o trabalho alienado. Então, só para nós vermos que na verdade, essa discussão das contradições, da natureza dessas contradições, da fase histórica onde elas se manifestam, né? No momento onde o sistema, o capital não consegue ultrapassar, né, esses limites como barreiras, certo? Isso significa que nós estamos numa outra temporalidade histórica, que é a da crise de civilização do capital. Isso mostra o ineditismo desse momento. O Stefan Zweig, ele fez parte de uma geração trágica, né? Stefan Zweig, alemão, viu a Primeira Guerra Mundial, viu a ascensão do nazismo, com todo aquele horror que foi o Terceiro Reich, viu a Segunda Guerra Mundial e ainda veio morar no Brasil. Se não cometesse suicídio, realmente seria muito difícil. Embora o Brasil naquela época, o que era o Brasil naquela época? Em 1944. O Brasil naquela época era uma promessa civilizatória, né? Naquela mesma época, Celso Furtado, jovem Celso Furtado, estava se formando e já pensando na problemática do desenvolvimento. E o Brasil realmente teve, ele embarcou com esse projeto desenvolvimentista naquela última etapa, naquele surto de expansão histórica do capital que foi dado no pós-guerra. Mas ali já estavam as contradições. E essa é o que mostra que Celso Furtado não é Stefan Zweig, mas Celso Furtado também é uma personalidade trágica, porque não apenas ele, né? As pessoas daquela geração, elas imaginavam que você pudesse ter desenvolvimento, né? Desenvolvimento depois daquela grande crise, que foi a crise de 1973, 1975. Na verdade, foi uma fantasia do desenvolvimento, e os últimos escritos de Furtado são escritos, eu diria, bastante pessimistas, porque o capitalismo global ele já muda essa relação entre o centro e a periferia. E não foi só ele, né? Toda aquela geração é uma geração trágica, né? Se a gente for pensar Florestan, Milton Santos, você que está na geografia sabe disso, né? Outros pensadores, né? A própria Maria da Conceição Tavares, que é mais nova,
né, foi inclusive, aprendeu muito com Celso Furtado, embora tenha criticado depois, ela também, com o capitalismo global, ela não consegue mais, né, ou pelo menos, né, sinalizar com uma perspectiva que está em andamento. Eu, particularmente, eu acho que essa crise estrutural do capital, ela é o colapso dos projetos de desenvolvimento na periferia. Essa é a minha visão. Né? A não ser que haja uma disputa política, que a gente se insira no outro bloco, se nós formos pensar a China, mas mesmo assim, você teria que ter revoluções pós-capitalistas, processos políticos e eu, particularmente, eu acho muito difícil. E, para concluir, a questão que você falou, Benjamin, a questão da crise ecológica, do colapso ambiental. Eu estou até com um livro aqui, esse é o livro do Luiz Marx, Capitalismo e Colapso Ambiental. Né? É uma reflexão muito séria, talvez língua portuguesa seja o livro mais interessante sobre a realidade do colapso ambiental, que nunca foi levado a sério por nenhum governo. Nem os governos Lula e Dilma levaram muito a sério isso, certo? Porque eram governos ainda imbuídos do neodesenvolvimentismo, né? Enfim. Mas tem toda uma discussão, por exemplo, o Alan Beer, esse livro de 1990, Da Grande Noite Alternativa, que é um livro, inclusive, né, da Boitempo, publicado no Brasil. Né? Naquela época, 1990, o Alan Beer ele fala da crise ecológica, crise da sociabilidade, crise cultural. Crise ecológica, para ele, qual é o conceito de crise ecológica? Né? Quando nós pensamos em natureza, é isso que eu falei, né? Se pensa muito na natureza externa, né? Mas não se pensa na natureza interna. Mas tudo bem, ele falou na crise de sociabilidade e crise da cultura, que fazem parte dessa dimensão da barbárie social. Né? Mas a questão do colapso ambiental, ela tem que ser vista na perspectiva da crítica da economia política. E, nesse ponto, eu penso que Mesaros, quando ele coloca o conceito de metabolismo, certo? Ele já indica algo que é muito mais profundo do que meramente uma devastação da floresta amazônica, certo? Ou então a poluição dos mares, ou então a extinção das espécies vivas, né? Ou então a destruição aí do Pantanal, do Cerrado, né? A poluição dos rios, do ar, tal. Isso aí são elementos, sim, da crise ecológica, mas não se reduz a isso. Olha a pandemia. A pandemia é o quê, afinal de contas? O que há 20 anos os infectologistas já falavam nisso, que todas as condições que estavam ocorrendo no planeta iam propiciar o aparecimento de uma pandemia. E apareceu agora, né, em 2020, né, e tudo indica que outras pandemias virão, porque ela é parte de uma crise ecológica que tem uma dimensão que diz respeito a uma desorganização desse intercâmbio homem-natureza, certo? E o capitalismo não consegue lidar com isso, porque isso aí é um limite. É um limite que diz respeito à reprodução do trabalho vivo. Né? É o que nós vemos hoje. Os americanos têm feito uma discussão muito interessante sobre a questão, sobre a crise ecológica. Né? Esse autor aqui, o John Bellamy Foster, né? Que é um autor muito conhecido aqui, também um livro publicado pela Civilização Brasileira, né? A Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza. Mas tem um livro mais recente dele, que é esse, A Pilhagem da Natureza, que ele procura pensar essa fratura, que ele fala em fratura ecológica, certo? Mas a concepção de natureza dele, né, que é baseada em um outro autor também americano, que faz uma reflexão muito interessante sobre Marx e a natureza, que é o Paul Burkett. O Paul Burkett é muito interessante, porque esses caras, eles partem da crítica do capital
como falha metabólica a partir da crítica da economia política. Não é meramente um ecossocialismo divagando na filosofia radical, ou vai lá no Jovem Marx, certo? E eles, evidentemente, se eles partem da crítica da economia política, eles fazem referência a toda aquela arquitetura que no Marx tem como base a lei do valor, certo? Que eu acho interessante, porque o problema do capitalismo não é aquilo que Harvey colocou como sendo crescimento exponencial infinito. O problema do capitalismo é que você tem uma lei que ele não consegue ir além dela, que é a lei do valor, que contém contradições insanáveis que estão se manifestando agora no século XXI, né? Principalmente com a quarta revolução industrial, né? Que vai aprofundar mais a composição, né? Vai aumentar a composição orgânica do capital. Isso, é claro, que se a gente for fazer isso, daria todo o debate, né? Afinal de contas, né, como é que nós poderíamos estar pensando essa tendência de queda da taxa de lucro a partir do aumento da composição orgânica do capital? Será que o sistema não tem movimentos contratendenciais? É claro que tem, mas o sistema já demonstrou nesses 30 anos que as ferramentas que ele tem utilizado para lidar com essa queda da taxa de lucro, que é uma tendência histórica de décadas, né? Essas ferramentas, elas estão se esgotando, né? Basta ver a questão do aumento da taxa de exploração, né? Chegou no limite, nós achamos que... Qual é o limite da exploração, né? Ou a questão da desvalorização do capital constante, né? Em que medida é possível essa desvalorização do capital constante numa proporção que consiga reverter essa pressão em cima da taxa média de lucro? Então, essas são as questões fundamentais, porque dizem respeito ao fundamento do sistema. Agora, ao lado desses problemas do fundamento do sistema, das contradições fundamentais, você tem as contradições metabólicas. Nisso são limites que o capital ele não consegue ultrapassar. Certo? Ele não consegue ultrapassar porque não tem como imaginar uma reprodução sem natureza, né? Sem natureza externa e sem natureza interna, sem a saúde física e espiritual da força de trabalho, uma força de trabalho que está cada vez mais sendo excluída por conta desse movimento da concorrência, da produtividade, das revoluções tecnológicas, né? Então, isso é que é interessante, a gente está, e eu concluo dizendo, a gente está mapeando essas contradições, né? As contradições, elas, né, alguém já falou, né, e do o capítulo 3 do e-book, ele tem até essa epígrafe, né? As contradições, enquanto houver contradições, há esperança. Embora essa palavra ela seja terrível, né, para nós, nós não podemos esquecer que nós temos uma formação católica, né? Então, a nossa, né, brasileiro, profissão esperança. A gente não consegue ter a coragem da desesperança, aquilo que o Zizek falava, né? A coragem da desesperança. O brasileiro não consegue, ele entra logo em desespero, né? Ele entra em desespero porque a nossa formação cultural é uma formação católica, é uma formação que a gente precisa ter esperança. Só que o capital, como sistema mundial, como modo de organizar, inclusive, a relação centro-periferia, e principalmente agora, no capitalismo dependente, né, e senilizado como o nosso, é difícil, né? É difícil. Então, isso é que eu queria dizer, eu dei várias dicas de leitura, né?
E agora é fundamental nós estarmos mapeando essas contradições, esses riscos, né? Inclusive o risco de extinção da espécie, o que está colocado no horizonte. Mas quando a gente coloca isso, a gente coloca também a necessidade histórica do socialismo, né? Isso, o intelectual ele tem esse compromisso não apenas ético-político, né? Mas um compromisso existencial, eu diria, moral, com uma perspectiva socialista, certo? Agora, em que condições, certo? Mas isso é outra discussão, que eu não vou entrar agora, né? Em que condições, quer dizer, quais são as condições que nós temos, né, para estar construindo um projeto, né, que consiga pavimentar esse processo de transição, né, para o socialismo, né? Está difícil, muito difícil, né? Nós, como intelectuais, estarmos pensando isso nesse momento no Brasil, né? Até porque a questão que se coloca aqui é outra, não é nem a lei do valor, é a questão do sujeito histórico, né? Do proletariado. A gente tem que entender o que está acontecendo com o proletariado brasileiro, né? O que é que aconteceu com o proletariado brasileiro, o que é que está acontecendo, né, nos últimos 20 anos. Isso aí que a juventude tem que estar, né, pesquisando isso, entendendo a morfologia, o metabolismo da classe, as frações, né, a ideologia, enfim, eu acho que é isso. Hoje tem muitas provocações. Não estuda quem não quer, né? Verdade. Giovanni, eu antes de concluir, não sei se tem alguém querendo fazer perguntas, enfim, deve ter aí um grupo de perguntas aí, mas eu queria só comentar duas observações que você fez. Uma sobre essa reflexão que, enfim, que tem sido feita no mundo anglo-saxão, né? Uma tradição que eles chamam de pensamento radical, né? Pensamento crítico. E é curioso, porque o Bellamy Foster, ele joga todo o peso da argumentação nesse texto sobre a ecologia de Marx numa questão fundamental, no materialismo. O materialismo entendido, o materialismo, coitado, já foi tão, né, maltratado e mal visto, mas o materialismo visto numa perspectiva de totalidade, ou seja, nunca as condições materiais de existência, condição para a nossa espiritualidade, né, estiveram tão fragilizadas, né? Então, quando ele discute a questão do materialismo, para pensar a ecologia de Marx, assim, não dá para pensar a temática ambiental, ecológica, em termos abstratos. Há que conhecer profundamente os mecanismos desse sociometabolismo, né? Então, acho que é interessante a tua citação do Bellamy Foster, né, e dos outros autores que trabalham nessa dimensão, essa recuperação, né, dessa dimensão material da vida, né? Porque o capital, na verdade, é uma grande máquina de abstração, né, de valor abstrato, né, e que nós estamos no seu apogeu, sob a forma da financiarização. Estão lá os numerozinhos dançando nas telas dos computadores, né? E como disse uma vez um pensador brasileiro, inclusive, ele dizia assim, se você pensar, né, lá nos Dodges, né, da Renascença, né, nos lords da Renascença lá de Florença, eles foram grandes banqueiros, né? Foram grandes banqueiros. Mas os bancos faliram, as fortunas se perderam, mas uma coisa ficou. O que eles investiram em obras de arte, ficou. Né? Uma referência a essa coisa dessa dimensão, né? Pensando na arte, material da vida, a dimensão fundamental. Acho interessante essa abordagem do Bellamy Foster. A gente recuperar isso para entender que não dá para pensar apenas em termos da economia, do crescimento econômico. E aí eu emendo com a questão que você colocou do David Harvey. Me lembro do pessoal que estuda cálculo e matemática, né? O Harvey usou um pouquinho desses argumentos, que existe um movimento curioso no cálculo, né? Cálculo diferencial, porque o cálculo diferencial é o seguinte, quando você provoca a variação, né, na variável independente, qual é o efeito na variável dependente? Na margem, ou seja, o incremento. Capital é muito isso, né? O incremento da mais-valia, o incremento da lucratividade, o crescimento. E ele fala dessa coisa exponencial.
E é óbvio que chega um determinado ponto que essa função exponencial ela se torna uma assíntota. Ou seja, ela não cresce mais. Ela tende a zero, como no cálculo, né? O pessoal que trabalha, estuda com cálculos, matemáticos, tende a zero. E é uma situação muito curiosa. Nós temos hoje taxas de juros negativas na comunidade europeia, nos Estados Unidos. Por que que essa massa enorme de dinheiro, de valor abstrato, que não alimenta ninguém, não salva ninguém da pandemia, mas está lá, né? Essa massa de valor já não encontra meios de manter o seu metabolismo, que é o quê? Valor que se valoriza. Valor que se valoriza, exato. Né? Para pensar essa coisa. É a lógica do capital. O capital é valor que se valoriza. Se ele estagnar, é crise. E ele vai encontrar isso no capital financeiro, né? Que é Exatamente. O único que está se recuperando com a pandemia, o único que está em V, né? A recuperação em V são as bolsas de valores. Né? Mas a gente sabe tudo que isso é uma grande bolha de valor abstrato, né? Que não corresponde, né, às condições materiais de existência, mais uma vez, né? Que são fundamentais para a dimensão espiritual, social, né, da vida humana. Então, acho que foi realmente muito feliz aí a tua reflexão. Deixa eu só sugerindo, porque você falou no John Bellamy Foster, mas eu depois descobri que o pai do Bellamy Foster, um pai teórico, o cara que deu umas dicas sobre, né, como é que seria uma perspectiva verde e vermelha da ecologia, né, ou da relação Max-natureza, foi esse cara aqui, o Paul Burkett, certo? O Burkett, isso aqui eu comprei, baratinho numa livraria americana, mas depois que eu fui ver, certo? Como os caras resgatam nos Grundrisse, no Capital, elementos materialistas que você falou, né, para construir uma proposta ecossocialista, certo? Às vezes o pessoal viaja muito na discussão e esquece que para Marx o fundamental era o valor de uso, porque que define a condição de vida. O valor abstrato é da lógica do capital. Né? Claro que tem que se compreender para entender a lógica do capital, mas o que é fundamental para a vida é o valor de uso. Né? Não é o valor de troca, a forma abstrata do valor, né? A forma abstrata do trabalho. Não é isso? Enfim, mas então, discussão muito boa, Giovanni, como sempre. Né? Você está de parabéns. Então, eu que agradeço. Vou encerrar por aqui, agradecer o Giovanni. Né? E compre um livro. Vamos comprar o livro. E é isso aí. Eu acho que é isso. Até a próxima oportunidade, né? Vamos tentar fazer novos encontros, discutindo novos temas, né? Dentro dessa lógica. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu Boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau.